Sou Bianca, com 29 anos, e estou sentada na última fileira da formatura do meu irmão, o Gabriel, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O contraste é enorme. Ele com seu diploma de uma universidade federal e eu com meu curso técnico. A vida inteira fui a filha burra, enquanto ele era o gênio da família. Hoje, meu pai vai anunciar que o Gabriel vai herdar tudo. Nossa empresa de tecnologia de 50 milhões de reais, um carro elétrico e nossa cobertura em Ipanema. O que ninguém sabe é que um estranho está prestes a me entregar um envelope que vai mudar tudo. Antes de continuar minha história, me diga de onde você está assistindo. Deixe o seu like e se inscreva se você já se sentiu subestimado como eu. Crescer na família Pereira significava privilégios, riqueza e expectativas impossíveis de cumprir. Nossa mansão enorme em Búzios, com seus jardins impecáveis e piscina de borda infinita, era a inveja de muita gente. Mas, por trás daquelas colunas brancas perfeitas, havia uma infância marcada por constantes comparações e negligência emocional sutil. Meu pai, o Dr. Ricardo Pereira, construiu a Pereira Tech do nada, transformando-a em um império de 50 milhões de reais. Um magnata da tecnologia que se fez sozinho, com olhos azuis penetrantes que conseguiam te despir por inteiro. Com apenas um olhar, ele exigia nada menos que a excelência. A história de sucesso dele era lendária nos círculos de negócios de São Paulo. Filho de um operário de fábrica que programou seu primeiro software em uma kitnet de garagem, ele transformou sua mente brilhante e sua ética de trabalho incansável em uma fortuna. Toda conversa no jantar acabava voltando para a inovação em negócios e o legado que ele estava construindo. Minha mãe, a doutora Lúcia, uma ex-miss que se encaixou perfeitamente na alta sociedade paulista, complementava a ambição dele com sua obsessão por aparências. Os dias dela giravam em torno de jantares beneficentes, eventos sociais e a manutenção da imagem da nossa família. Seus cabelos loiros perfeitos e roupas de grife impecáveis faziam parte de sua identidade, assim como seu talento para fazer contatos com as pessoas certas. Para minha mãe, a percepção era tudo. E tinha o Gabriel, meu irmão, 4 anos mais novo do que eu, mas tratado como príncipe herdeiro desde o momento em que aprendeu a falar. Aos 3 anos, ele já estava montando quebra-cabeças feitos para crianças com o dobro da idade. Aos 5, já estava lendo livros e resolvendo problemas de matemática que deixavam meus pais radiantes de orgulho. A inteligência dele era inegável, e meus pais nunca me deixavam esquecer disso. Eu tinha 8 anos quando notei a diferença na forma como éramos tratados pela primeira vez. Eu tinha passado semanas trabalhando em um projeto de ciências sobre o ciclo da água, cuidadosamente montando nuvens com algodão e pintando uma paisagem que mostrava a evaporação, a condensação e a precipitação. Na noite anterior à entrega, eu o exibi orgulhosamente na mesa de jantar. Meu pai deu uma olhada rápida. Não está ruim, Bianca, mas certifique-se de que você entende a ciência por trás de tudo, não apenas a parte artística. 2 horas depois, o Gabriel entrou na sala, cambaleando com um circuito simples que ele havia montado com meu pai, fazendo uma pequena lâmpada brilhar. Meu pai chamou minha mãe para testemunhar este milagre. Olhe para isso, Lúcia. Aos 4 anos, ele já entende de circuitos elétricos. Esse menino vai mudar o mundo um dia. Ninguém mais mencionou o meu projeto. O padrão continuou durante o ensino fundamental. Meus boletins com notas boas e às vezes medianas eram recebidos com sorrisos forçados e comentários sobre a necessidade de me aplicar mais. O Gabriel nunca tirava nota baixa e muitas vezes voltava para casa com bilhetes de professores sobre suas habilidades excepcionais. Cada nota perfeita era celebrada, cada conquista acadêmica comemorada. Ninguém se importava em notar o quanto eu me esforçava. Eu passava horas encarando páginas que pareciam nadar na minha frente, as letras se misturando e se reorganizando, não importava o quanto eu me concentrasse. Problemas de matemática que pareciam simples para os outros exigiam o triplo do esforço para eu resolver. Mas, sempre que eu pedia ajuda, a resposta era sempre uma variação de: "Você só precisa se concentrar mais, Bianca. Veja como o Gabriel entende esses conceitos facilmente."
A partir da sexta série, os papéis em nossa família estavam firmemente estabelecidos. O Gabriel era o gênio, o futuro da Pereira Tech. Eu era a decepção, a que simplesmente não se encaixava. A distância cresceu ainda mais quando eu entrei na oitava série. Meu projeto para a Feira de Ciências daquele ano era sobre ondas sonoras. E eu tinha passado meses pesquisando e montando uma demonstração de como diferentes frequências afetavam os padrões da água. Na noite anterior à feira, eu ensaiei minha apresentação para a família. Meu pai olhou para o relógio repetidamente durante a minha explicação. Quando terminei, ele assentiu distraidamente. Parece interessante o suficiente. Apenas tente não murmurar durante a apresentação. Você sabe o que isso faz você parecer. Então o Gabriel, que ainda nem estava no ensino médio, apareceu com um programa de computador complexo que ele havia escrito e que podia calcular números primos. Meu pai passou as 2 horas seguintes sentado com ele, discutindo algoritmos e eficiência, esquecendo completamente da minha feira de ciências. No dia seguinte, minha mãe não foi melhor. As preocupações dela estavam centradas nas aparências, e não nas conquistas. Bianca, você realmente deveria fazer algo com o seu cabelo para a feira de ciências, e essa roupa não ajuda em nada seu corpo. A primeira impressão é o que conta. A única pessoa que parecia me enxergar era a Dona Marta, a nossa empregada. Ela estava na família desde antes de eu nascer, e seus olhos gentis não perdiam nada. Naquela noite, ela me encontrou chorando no meu quarto. Seu projeto é maravilhoso, Bianca, ela disse, sentando-se ao meu lado na cama. Diferentes tipos de inteligência são valiosos neste mundo. Um dia, eles vão ver isso. Eu me agarrei a essas palavras durante anos de invisibilidade, a cada comentário de desdém e a cada celebração que era centrada no Gabriel, enquanto eu ficava em segundo plano, sorrindo e aplaudindo como o esperado. A mansão de Búzios se tornou tanto meu lar quanto minha prisão. Seus quartos espaçosos e móveis caros, uma lembrança constante do privilégio que deveria ter me feito feliz, mas que me deixava sentindo como uma impostora na minha própria vida. Eu me refugiei nos livros e na arte, encontrando mundos onde eu podia escapar da constante sensação de inadequação. Cada foto de família contava a mesma história. Meu pai, alto e orgulhoso, minha mãe, elegante e equilibrada, o Gabriel, na frente e no centro com seus prêmios ou sua mais recente conquista, e eu, um pouco de lado. A estranha figura que nunca se encaixava na narrativa de sucesso dos Pereira. Os fins de semana eram os piores. Meu pai levava o Gabriel para jogar golfe com os colegas de negócios ou para o escritório para mostrar a ele o funcionamento da Pereira Tech. Minha mãe participava de seus eventos sociais, ocasionalmente me levando junto, mas sempre apresentando o Gabriel como nosso pequeno gênio, antes de mencionar rapidamente que eu também estava lá. No momento em que eu cheguei no ensino médio, eu já tinha aceitado o meu lugar na hierarquia familiar. A decepção silenciosa, aquela que nunca estaria à altura do nome Pereira. O que eu não sabia era que a minha dificuldade tinha um nome e que o meu caminho acabaria me levando a uma revelação que abalaria a nossa família até o cerne. Mas essa compreensão ainda estava a anos de distância, enterrada sob camadas de autodúvida e o peso de nunca ser o suficiente. O ensino médio intensificou as disparidades em como o Gabriel e eu éramos tratados. Enquanto eu lutava para passar em aulas regulares, o Gabriel já estava fazendo cursos avançados aos 13 anos, tendo pulado 2 séries por causa de suas habilidades excepcionais. Meus pais nunca se cansavam de contar para quem quisesse ouvir sobre seu filho prodígio. Eu trabalhava o dobro do que meus colegas para metade dos resultados. Noites longas debruçadas sobre os livros, fins de semana sacrificados para estudar em vez de socializar, tudo para tirar notas que não recebiam nada mais do que um aceno de cabeça dos meus pais. Enquanto isso, o Gabriel passava facilmente por matérias muito acima de seu nível de idade, tirando notas perfeitas com aparentemente pouco esforço. O ponto de ruptura veio no meu 2º ano do ensino médio. Eu ouvi uma conversa que confirmou meus piores medos sobre como meu pai me via. Era noite de reunião de pais e professores, e eu tinha esquecido minha jaqueta na sala de aula. Ao me aproximar para pegá-la, ouvi meu pai falando com minha professora de português.
A Bianca sempre foi uma decepção academicamente, ele disse, sua voz carregando aquele tom familiar de resignação. Nós tentamos de tudo, mas ela simplesmente não tem a aptidão dos Pereira. Pelo menos temos o Gabriel para continuar o legado da família. Eu congelei do lado de fora da porta, meu coração se partindo em 1000 pedaços. Uma coisa era suspeitar de como eles se sentiam, outra completamente diferente era ouvir isso ser dito tão claramente. Eu peguei minha jaqueta no dia seguinte e nunca mencionei o que eu tinha ouvido. Naquele mesmo ano, eu descobri a fotografia. Minha professora de artes, a dona Carla, notou meu olhar para a composição e me encorajou a entrar para o clube de fotografia. Atrás das lentes, eu encontrei um mundo onde minha dislexia não importava. Um mundo onde eu podia me expressar sem lutar com as palavras ou os números. Pela primeira vez, eu me destaquei em algo. Quando mostrei aos meus pais as minhas fotografias que tinham sido selecionadas para a exposição de artes da escola, minha mãe inclinou a cabeça e disse: "Esse é um bom hobby, querida, mas não deixe que isso a distraia dos seus estudos acadêmicos." Meu pai mal olhou para elas. O mundo real funciona com tecnologia e inteligência para negócios, Bianca, não com hobbies artísticos. O desprezo deles doeu, mas eu tinha me acostumado com a dor. Eu continuei tirando fotografias, encontrando consolo em capturar momentos de beleza e verdade que meus pais não podiam diminuir. Foi através do clube de fotografia que eu conheci a Daniele, que se tornou minha primeira amiga de verdade. Alta, com cabelos cacheados selvagens e uma risada contagiante. Ela me via de verdade, de uma maneira que ninguém na minha vida jamais tinha visto. "Essas fotos são incríveis, Bianca", ela disse na primeira vez que ela viu meu trabalho. "Você tem um dom para encontrar a beleza em lugares inesperados." As palavras dela foram um bálsamo para o meu espírito ferido. Com a Daniele, eu podia ser apenas eu mesma, sem expectativas, sem comparações, sem decepção. O meu aniversário de 16 anos concretizou meu lugar na família. Minha mãe tinha prometido um pequeno jantar de comemoração. Eu convidei apenas a Daniele, não querendo chamar a atenção para a minha falta de outros amigos próximos. No dia anterior, o Gabriel ganhou um prestigioso prêmio juvenil de ciências. Meus pais imediatamente planejaram uma celebração elaborada para ele, que por coincidência seria no mesmo dia do meu jantar de aniversário. Eu me sentei em uma ponta da nossa longa mesa de jantar com a Daniele, enquanto 20 amigos e colegas de negócios dos meus pais bajulavam o Gabriel na outra ponta. Meu bolo de aniversário foi trazido como uma segunda opção. A maioria das velas já tinha derretido no glacê porque todos estavam ocupados demais ouvindo o Gabriel explicar seu projeto premiado. "Feliz aniversário, querida", minha mãe disse distraidamente, antes de se virar de volta para o Gabriel e seus admiradores. Mais tarde, naquela noite, a Daniele me abraçou forte antes de ir embora. "Você merece muito mais, Bianca." Foi durante o meu 3º ano do ensino médio que a dona Luísa, minha orientadora pedagógica, sugeriu pela primeira vez que eu poderia ter uma dificuldade de aprendizagem. Ela tinha notado padrões em minhas dificuldades acadêmicas que pareciam estar em desacordo com a minha óbvia inteligência. "Você já fez algum teste para dislexia?" Ela perguntou durante uma de nossas reuniões. Quando eu levantei a possibilidade com meus pais, eles a rejeitaram imediatamente. "A família Pereira não tem dificuldade de aprendizagem", minha mãe disse, firmemente. "Você simplesmente precisa se aplicar com mais diligência." Meu pai foi ainda mais desdenhoso. "Isso é apenas uma desculpa para não se esforçar o suficiente. Se você se dedicar tanto quanto o Gabriel, você teria resultados melhores." Não querendo deixar passar, eu conversei com meu professor de português, o seu Pedro, que tinha me demonstrado bondade e paciência, sem contar para os meus pais. Ele me ajudou a desenvolver estratégias para contornar o que nós dois suspeitávamos ser dislexia. Com a orientação dele, minhas notas melhoraram um pouco, embora a melhora tenha passado em grande parte despercebida em casa. A confirmação final do meu status secundário veio quando o Gabriel, com apenas 16 anos, recebeu uma aprovação antecipada para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Meus pais deram uma festa extravagante, com mais de 100 convidados. Meu pai fez um discurso sobre o legado de excelência dos Pereira, continuando para a próxima geração, enquanto minha mãe enxugava lágrimas de orgulho. Eu fiquei em segundo plano, a irmã bonita, sorrindo e parabenizando o Gabriel, enquanto me sentia cada vez mais invisível.
Minha própria formatura no ensino médio, 4 meses depois, foi tratada como um evento de pouca importância. Meu pai tinha uma reunião de negócios importante naquela manhã e chegou quando a cerimônia já estava terminando. Minha mãe compareceu, mas passou a maior parte do tempo no telefone, organizando detalhes de um jantar beneficente que ela estava organizando. Não houve festa, apenas um jantar tranquilo em casa, onde a conversa rapidamente se voltou para o próximo ano do Gabriel na faculdade. Naquele verão, eu tomei uma decisão que surpreendeu a todos, inclusive a mim mesma. Eu anunciei que ia me mudar e frequentar a faculdade comunitária local. Faculdade comunitária? Minha mãe repetiu, sua voz pingando desdém. Mas o que as pessoas vão pensar? Meu pai suspirou pesadamente. Se isso é o melhor que você consegue, eu acho que temos que aceitar. Nem todo mundo pode ser material para a Universidade Federal. As palavras me atingiram, mas eu me mantive firme. Com o dinheiro que eu tinha economizado de um trabalho de meio período em um estúdio de fotografia local, eu aluguei um pequeno apartamento perto da faculdade comunitária. Era minúsculo, com espaço apenas para uma cama, uma escrivaninha e meus equipamentos de fotografia, mas era meu. Um espaço onde eu não era constantemente lembrada da minha inadequação. No dia em que eu me mudei, a dona Marta me abraçou forte. Às vezes você precisa sair para se encontrar. Ela sussurrou. Eu tenho orgulho de você, Bianca. As palavras dela me deram força enquanto eu embarcava em um novo capítulo, determinada a me definir por conta própria, longe da sombra das expectativas dos Pereira. A faculdade comunitária se tornou minha salvação inesperada. Durante meu primeiro semestre, uma professora de português perspicaz sugeriu que eu fizesse um teste formal para dificuldades de aprendizagem. Os resultados confirmaram o que a dona Luísa havia suspeitado anos antes. Eu tinha dislexia de moderada a grave. Longe de ficar arrasada com o diagnóstico, eu senti uma sensação avassaladora de alívio. Minhas dificuldades tinham um nome. Eu não era burra, preguiçosa ou uma decepção. Meu cérebro simplesmente processava as informações de forma diferente, com as acomodações certas, como tempo extra para os testes, software de conversão de texto em fala e métodos de avaliação alternativos. Eu comecei a me destacar academicamente pela primeira vez na minha vida. Eu queria poder dizer que eu imediatamente compartilhei essa revelação com a minha família, mas anos de desprezo e diminuição haviam me ensinado a ter cautela. Em vez disso, eu mantive meu diagnóstico e o meu recém-descoberto sucesso acadêmico para mim mesma. Uma vitória particular que ninguém podia diminuir com comparações com o Gabriel. Foi durante o meu segundo ano que eu conheci a professora Amanda Viana, que mudaria a trajetória da minha vida. Alta e imponente, com uma mecha prateada no cabelo escuro, ela ensinava ciência da computação com uma paixão que tornava até os conceitos mais complexos acessíveis. Um dia, depois da aula, ela me chamou até a mesa dela. Você tem uma maneira única de abordar os problemas, Bianca, ela disse, mostrando-me meu último trabalho. Onde a maioria dos alunos segue os algoritmos padrão, você encontra consistentemente soluções criativas. Essa é uma habilidade rara e valiosa. Para alguém que tinha ouvido a vida inteira que era uma decepção, ouvir que eu possuía algo raro e valioso foi como água no deserto. A professora Amanda me convidou para participar de um pequeno grupo de pesquisa que ela estava orientando, e eu aceitei imediatamente. Sob a orientação dela, eu fui apresentada à programação e à tecnologia nos meus próprios termos, sem a pressão das expectativas da minha família ou as inevitáveis comparações com o Gabriel. Para minha surpresa, eu descobri um talento natural para isso. Minha dislexia, que tinha sido um obstáculo tão grande em ambientes acadêmicos tradicionais, me deu uma perspectiva diferente sobre reconhecimento de padrões e resolução de problemas, que se mostrou vantajosa na programação. Meu pensamento não linear me ajudou a visualizar soluções que os outros não viam, e a professora Amanda me encorajou a desenvolver essa força. Ela me apresentou a várias tecnologias de assistência para pessoas com dificuldades de aprendizagem, e eu fiquei impressionada com o quão inadequadas muitas delas eram. A maioria tinha sido projetada por pessoas que não entendiam realmente os desafios que elas estavam tentando resolver. Foi aí que a ideia surgiu pela primeira vez. E se eu pudesse criar algo melhor?
algo que realmente entendesse e abordasse as necessidades de pessoas como eu. Eu comecei a passar cada momento livre no laboratório de informática, aprendendo por conta própria linguagens de programação adicionais e estudando design de experiência do usuário. Noites, fins de semana, feriados, tudo dedicado ao meu projeto em crescimento. Eu comecei pequeno, criando uma simples extensão de navegador que ajustava a exibição de texto para uma leitura mais fácil para usuários disléxicos. Quando eu mostrei para a professora Amanda, os olhos dela se iluminaram. Isso tem um potencial real, Bianca. Você já pensou em expandi-lo? O encorajamento dela foi tudo o que eu precisava. Ao longo dos meses seguintes, meu projeto cresceu para se tornar uma plataforma de software de acessibilidade completa, projetada especificamente para pessoas com dificuldades de aprendizagem. Eu a nomeei Phoenix Reader, em homenagem ao pássaro mítico que se levanta das cinzas, assim como eu estava me levantando das cinzas da minha antiga autopercepção. Durante todo esse tempo, eu mantive um contato mínimo com a minha família. Jantares de feriado ocasionais e eventos familiares obrigatórios eram exercícios de autocontrole, enquanto eu ouvia relatos detalhados dos triunfos do Gabriel na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele estava fazendo 2 graduações em Ciência da Computação e em Negócios, fazendo estágio em grandes empresas de tecnologia durante os verões e sendo preparado para eventualmente assumir a Pereira Tech. Durante um jantar de Natal particularmente doloroso, meu pai presenteou o Gabriel com um carro elétrico novinho. Isso é apenas uma amostra do que o espera quando você se formar e entrar na empresa, ele disse orgulhosamente. O meu presente foi um vale-presente de R$ 200 para uma loja de departamento. A disparidade poderia ter me esmagado uma vez, mas eu estava construindo algo meu agora. Algo que me dava um propósito além de buscar a aprovação dos meus pais. O ponto de virada veio em uma pequena mostra de tecnologia organizada pela faculdade comunitária. Eu tinha inscrito o Phoenix Reader e, para minha surpresa, ele atraiu atenção. Um participante em particular, um homem alto com olhos gentis e um comportamento atencioso, passou quase 1 hora me fazendo perguntas detalhadas sobre o software, suas capacidades e minha visão para o futuro dele. O nome dele era Samuel Fontes, e ele se apresentou como um capitalista de risco interessado em tecnologia de acessibilidade. Quando ele me entregou seu cartão de visita, eu quase o derrubei. A Fontes Investimentos era uma das empresas de capital de risco mais respeitadas na indústria de tecnologia, conhecida por apoiar startups inovadoras que se tornavam líderes do setor. Seu software tem um potencial enorme, ele disse. Você estaria interessado em discutir isso mais a fundo? Essa reunião levou a várias outras. Samuel se tornou não apenas um investidor em potencial, mas também um mentor, me guiando através das complexidades de transformar meu projeto em um negócio viável. Sob o conselho dele, eu continuei desenvolvendo o software enquanto eu completava meu curso técnico. Eu adoraria apresentar você a alguns investidores em potencial, Samuel disse depois de revisar meu último protótipo. Mas eles vão querer saber quem eles estão apoiando. Sua história, sua conexão pessoal com essa tecnologia é uma parte poderosa do apelo dela. Eu hesitei. A ideia de me expor, de potencialmente atrair uma atenção que poderia chegar à minha família, me deixou profundamente desconfortável. Eu não estava pronta para essa confrontação, para o inevitável desprezo pela minha conquista. E se eu usasse um pseudônimo, eu sugeri, apenas até o produto estar estabelecido o suficiente para falar por si mesmo. Samuel considerou isso. É incomum, mas não é inédito. Alguns fundadores preferem permanecer anônimos inicialmente. O que você tinha em mente? B.S. Andrade, eu disse após um momento de reflexão. Andrade tinha sido o sobrenome de solteira da minha avó materna, uma das poucas conexões familiares que eu ainda valorizava. Tudo bem, B.S. Andrade. Então, Samuel concordou. Mas eventualmente você vai precisar sair das sombras. Com a orientação de Samuel, eu me preparei para apresentar o Phoenix Reader a um grupo de investidores. Na noite anterior à apresentação, eu recebi uma mensagem do Gabriel, rara o suficiente para ser notável. O pai me deu a posição de executivo júnior na Pereira Tech hoje. Queria que você estivesse aqui. Sinto sua falta.
Eu encarei a mensagem com uma mistura complexa de emoções. Uma parte de mim estava feliz pelo Gabriel, que nunca tinha sido nada além de gentil comigo, apesar do tratamento diferenciado dos nossos pais. Outra parte doía com a familiar dor da exclusão. E uma nova parte, que crescia mais forte a cada dia, sussurrava que em breve, muito em breve, eu teria conquistas minhas para celebrar. No dia seguinte, minha apresentação para os investidores foi um sucesso retumbante. O Phoenix Reader recebeu um financiamento inicial de R$1.500.000, o suficiente para estabelecer a Phoenix Software como uma startup legítima e contratar uma pequena equipe de desenvolvedores para ajudar a aprimorar o produto. Durante esse período, eu mantive meu anonimato como B.S. Andrade, me comunicando com minha equipe remotamente e deixando Samuel ser a cara pública da empresa quando necessário. Enquanto minha vida profissional florescia em segredo, os encontros familiares continuavam sendo exercícios de invisibilidade. Pouco antes do lançamento oficial do Phoenix Reader, o software ganhou um prestigioso prêmio de inovação. O criador anônimo, B.S. Andrade, se tornou o assunto de especulação da indústria. Quem era esse misterioso desenvolvedor que tinha criado um software de acessibilidade tão inovador? Ao assistir à cobertura do meu apartamento, eu senti uma onda de validação. Meu trabalho, nascido das minhas próprias dificuldades e perseverança, estava sendo reconhecido por seus próprios méritos. Nenhum nome de família, nenhuma conexão, apenas pura inovação e determinação. Na próxima vez que eu vi minha família, no dia de Ação de Graças, eu me sentei em silêncio enquanto meu pai e o Gabriel discutiam as estratégias de negócios da Pereira Tech. Minha mãe perguntou sobre meu pequeno hobby de fotografia, aparentemente tendo esquecido que eu tinha me formado em ciência da computação. Eu estou trabalhando em um projeto, eu disse vagamente. Algo em que eu acredito. Meu pai assentiu distraidamente. Isso é bom, querida. Gabriel, nos conte mais sobre a nova estratégia de aquisição de clientes que você está propondo. Eu sorri para o meu molho de cranberry, guardando meu segredo. Em breve, muito em breve, eles não seriam capazes de me desprezar tão facilmente. Após garantir o financiamento inicial, eu formalmente estabeleci a Phoenix Software, com eu mesma como a única proprietária, operando sob o pseudônimo B.S. Andrade. Samuel me conectou à sua rede de contatos na indústria de tecnologia, muitos dos quais ficaram impressionados tanto com o software quanto com a narrativa do fundador misterioso que nós tínhamos criado. Com dinheiro no banco e uma equipe em crescimento de desenvolvedores talentosos trabalhando remotamente, o Phoenix Reader evoluiu de uma simples extensão de navegador para um conjunto completo de ferramentas de acessibilidade. Nós expandimos além da dislexia para abordar múltiplas dificuldades de aprendizagem, criando soluções personalizáveis que podiam se adaptar às necessidades individuais. Para manter meu anonimato, eu aluguei um escritório particular em um espaço de coworking do outro lado da cidade, longe do meu apartamento. Minha equipe acreditava que eu era apenas uma pessoa reservada que preferia trabalhar independentemente, sem perceber que B.S. Andrade estava escondendo uma história muito mais pessoal. Em 18 meses após o lançamento, a Phoenix Software não era mais apenas uma startup promissora. Grandes instituições de ensino começaram a adotar nossa plataforma, seguidas por clientes corporativos que reconheceram o valor em tornar seus sistemas mais acessíveis. A receita cresceu exponencialmente e, de repente, eu me encontrei à frente de uma empresa de vários milhões de reais que estava mudando vidas. Cada e-mail de sucesso de usuários reforçava que eu estava no caminho certo. Mensagens chegavam de estudantes que finalmente podiam ler sem dificuldade. Profissionais que não precisavam mais esconder suas dificuldades de aprendizagem. Pais gratos por seus filhos terem ferramentas que eu nunca tive. Obrigada por me devolver a minha confiança, um usuário escreveu. Pela primeira vez na minha vida, eu não me sinto burro. Essas palavras ressoaram profundamente. Eu imprimi aquele e-mail e o mantive pendurado acima da minha mesa como um lembrete de por que a Phoenix era importante. Conforme a Phoenix Software crescia, eu reinvestia a maior parte dos lucros em pesquisa e desenvolvimento, determinada a me manter na vanguarda da tecnologia de acessibilidade. Nós expandimos para aplicativos móveis,
aprendizagem assistida por inteligência artificial e até mesmo começamos a desenvolver hardware projetado especificamente para usuários com várias dificuldades de aprendizagem. 3 anos após o lançamento, a Phoenix Software foi avaliada em mais de 200 milhões de reais. As publicações de negócios começaram a especular sobre a identidade do fundador recluso. Quem era B.S. Andrade? E por que ele permanecia nas sombras enquanto sua empresa transformava o cenário da acessibilidade? A ironia da minha situação se tornou ainda mais pronunciada quando a Pereira Tech, a empresa do meu pai, começou a perder participação de mercado para empresas mais novas e inovadoras, incluindo a Phoenix. A divisão de software educacional deles, antes líder de mercado, foi particularmente afetada por nossas funcionalidades superiores de acessibilidade. Durante um raro jantar de família, eu ouvi enquanto meu pai reclamava sobre a dinâmica de mercado em mudança. Essas empresas novatas, com suas novas funcionalidades, estão roubando o nosso negócio principal, ele resmungou. Especialmente essa Phoenix Software com o seu absurdo de acessibilidade. O que há de errado em tornar o software mais acessível? Eu perguntei, mantendo minha voz casual, enquanto meu coração acelerava. Meu pai fez um gesto de desprezo. É um nicho de mercado que não vale os custos de desenvolvimento para uma base de usuários tão pequena. O Gabriel, para seu crédito, discordou. Na verdade, pai, eu acho que a Phoenix encontrou algo. Dificuldades de aprendizagem afetam uma porcentagem significativa da população. Tornar a tecnologia mais acessível não é apenas uma boa ética, é um bom negócio. Meu pai zombou. Bem, quando você assumir a empresa, você pode desperdiçar recursos com isso se quiser. Falando nisso, o Gabriel se forma em 3 meses. Nós deveríamos começar a planejar a celebração. E assim, eu estava invisível de novo. Conforme a formatura do Gabriel se aproximava, a pressão dos meus investidores para me revelar como B.S. Andrade se intensificou. A Phoenix estava se preparando para um grande lançamento de novo produto, e meu anonimato continuado estava se tornando uma desvantagem em vez de um trunfo. Samuel me chamou para o escritório dele para uma conversa séria. Bianca, chegou a hora, ele disse gentilmente. A Phoenix superou a narrativa do fundador misterioso. A empresa precisa de uma cara, uma história, um líder que possa ficar sob os holofotes. Eu sei, eu admiti. Eu tenho pensado nisso também. Posso perguntar o que está te segurando? É apenas sobre privacidade ou há algo mais? Eu hesitei. E então decidi confiar a ele a verdade completa. Eu contei a ele sobre crescer como a decepção, sobre ser rotulada de a burra, enquanto o Gabriel era o gênio, sobre anos de desprezo e diminuição. Samuel ouviu sem interrupção, sua expressão pensativa. Então, sua família não tem ideia de que você fundou a Phoenix, que você é a B.S. Andrade? Nenhuma. Eles acham que eu tenho algum emprego vago em suporte técnico ou algo assim. Eles nunca pedem detalhes. E a formatura do Gabriel? Eu fui convidada. Meu pai está planejando fazer um grande anúncio sobre o futuro do Gabriel e o legado da família. Samuel se inclinou para a frente, com os olhos fixos. Bianca, eu não acredito em coincidências. O momento disso, a formatura do Gabriel e a nossa necessidade de revelar você como a fundadora da Phoenix parece ser significativo. Talvez o universo esteja te oferecendo uma oportunidade para... Para quê? Para um desfecho, para uma reivindicação, para finalmente ser vista. O pensamento me aterrorizou e me animou em igual medida. Eu não estou sugerindo que você faça isso por vingança, Samuel continuou. A vingança é vazia, mas há poder em se posicionar em sua verdade, em não esconder mais a sua luz. Eu considerei as palavras dele cuidadosamente. O que exatamente você está sugerindo? Samuel sorriu. Eu tenho algumas ideias, mas primeiro eu preciso saber se você está pronta para contar ao mundo e à sua família quem você realmente é. Depois de um longo momento, eu assenti. Sim, eu acho que é a hora. Nas semanas seguintes, conforme a formatura do Gabriel se aproximava, Samuel e eu nos preparamos para o que nós passamos a chamar de Operação Revelação da Phoenix. Documentos legais foram elaborados. Comunicados de imprensa foram redigidos e uma estratégia de comunicação abrangente foi desenvolvida. Na semana antes da formatura, eu recebi um convite formal para o jantar de celebração da formatura do Gabriel.
Meu pai tinha alugado um restaurante chique inteiro para a ocasião. O convite mencionava um anúncio especial sobre o futuro da Pereira Tech. Momento perfeito, Samuel disse quando eu o mostrei. Você está pronta? Eu respirei fundo. Pronta como eu vou estar. No dia anterior à formatura, a Phoenix Software registrou a documentação para uma grande mudança de negócios, algo que permaneceria confidencial até o dia seguinte. Ao arrumar minha mala para a viagem ao Rio de Janeiro, eu me peguei surpreendentemente calma. Depois de anos me escondendo nas sombras, de me diminuir para evitar a desaprovação, eu finalmente estava pronta para sair para a luz. O que quer que acontecesse em seguida, eu enfrentaria como o meu eu autêntico, não como a decepção ou a filha invisível, mas como Bianca Pereira, fundadora e CEO da Phoenix Software. Samuel preparou um envelope especial contendo documentos que mudariam tudo. As palavras de despedida dele ficaram comigo enquanto eu embarcava no meu voo para o Rio. Lembre-se, Bianca, amanhã não é sobre provar que eles estavam errados. É sobre provar que você estava certa. O campus da UFRJ florescia com promessas no dia da formatura do Gabriel. Flores vermelhas e brancas adornavam os caminhos entre os prédios históricos e famílias orgulhosas se reuniam em grupos, tirando fotos e compartilhando felicitações. Eu cheguei sozinha, vestindo um vestido azul marinho simples, mas elegante, que eu tinha cuidadosamente selecionado para tal ocasião. Este dia seria memorável por razões que ninguém poderia prever. Eu vi meus pais perto da entrada da área da cerimônia, respirei fundo e me aproximei. Minha mãe me notou primeiro, seu sorriso social treinado mudando levemente enquanto ela avaliava minha aparência. Bianca, você veio, ela disse, dando um beijo no ar perto da minha bochecha. Aquele vestido até que te favorece. Esconde suas áreas problemáticas bem. Algumas coisas nunca mudavam. Meu pai me reconheceu com um aceno de cabeça rápido, antes de voltar imediatamente para uma conversa com um dos professores do Gabriel sobre as mais recentes inovações tecnológicas. Eu estava acostumada com essa rotina, o reconhecimento educado, seguido pelo desprezo imediato. Nós encontramos nossos assentos para a cerimônia, meus pais na seção reservada para a família, perto da frente, enquanto eu me sentei várias fileiras atrás deles. Até nos assentos, a hierarquia era clara. Enquanto eu esperava a cerimônia começar, eu ouvi trechos das conversas dos meus pais com outras famílias de prestígio. Nosso Gabriel está se formando com honras. Minha mãe informou a outra mulher elegantemente vestida. Ele já recebeu ofertas de posições executivas em várias grandes empresas de tecnologia, mas é claro que ele vai se juntar à Pereira Tech. É o legado da família, sabe? A mulher assentiu com aprovação. E a sua filha? Ela perguntou, olhando para a minha direção. O sorriso da minha mãe se forçou quase imperceptivelmente. A Bianca está encontrando o seu caminho. Nem todo mundo tem os dons do Gabriel. A familiar picada tinha perdido muito de seu poder. Hoje, ela mal era notada. A cerimônia em si foi previsivelmente longa, cheia de discursos sobre futuros brilhantes e potencial para mudar o mundo. Quando o nome do Gabriel foi chamado, meus pais se levantaram e aplaudiram com entusiasmo. Eu também aplaudi, genuinamente orgulhosa da conquista do meu irmão, apesar de todo o resto. O Gabriel parecia bonito com seu cabelo e beca, seu andar confiante enquanto ele atravessava o palco mostrando seu conforto neste mundo de conquistas acadêmicas. Ao aceitar seu diploma, ele olhou para o público e, me encontrando, deu um pequeno sorriso privado e um aceno de cabeça. Aquele breve reconhecimento significou mais do que ele poderia saber. Depois da cerimônia, a comitiva dos Pereira se dirigiu ao restaurante Fasano, um restaurante exclusivo que meu pai tinha reservado inteiramente para a celebração da formatura do Gabriel. Lustres de cristal lançavam um brilho quente sobre as toalhas de mesa de linho branco. E a equipe de garçons se movia eficientemente entre as mesas, servindo espumante para os 50 ou mais convidados que meu pai tinha considerado dignos de convite. Eu fui sentada em uma mesa perto do fundo, longe da mesa principal da família onde o Gabriel se sentava, ladeado por nossos pais e vários colegas de negócios importantes. O plano de assentos era mais um lembrete do meu status periférico na narrativa familiar. No meio da refeição, meu pai se levantou e bateu em seu copo para chamar a atenção. O salão gradualmente se silenciou
enquanto ele se preparava para fazer o seu anúncio. Minha mãe sorria ao lado dele, enquanto o Gabriel parecia um pouco desconfortável, se ajeitando em sua cadeira. Hoje nós celebramos não apenas uma conquista acadêmica, mas um marco no legado dos Pereira. Meu pai começou, sua voz carregando a autoridade de um homem acostumado a comandar a atenção. 25 anos atrás, eu fundei a Pereira Tech com a visão de transformar o cenário digital. Hoje, essa visão se concretizou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Ele fez uma pausa, observando o salão com satisfação. Mas todo fundador deve considerar o futuro. Quem vai carregar a tocha quando eu me afastar? Quem possui o brilho, a motivação, o espírito Pereira necessário para levar nossa empresa a alturas ainda maiores? A pergunta era retórica. Todos sabiam o que estava por vir. Me dá um imenso orgulho anunciar que o Gabriel vai se juntar à Pereira Tech como vice-presidente executivo, com um caminho claro para assumir o papel de CEO em até 5 anos. Aplausos explodiram pelo salão. O Gabriel sorriu modestamente, embora eu tenha notado uma certa tensão em seus olhos. Meu pai levantou a mão, indicando que tinha mais a dizer. Mas isso não é tudo. Para garantir que o Gabriel tenha tudo o que ele precisa para ter sucesso, eu estou presenteando ele hoje com o seguinte: 25% de propriedade da Pereira Tech, atualmente avaliada em aproximadamente 50 milhões de reais. Murmúrios de admiração se espalharam pela multidão. Além disso, meu pai continuou, um carro elétrico novinho, totalmente personalizado com suas especificações. Mais acenos de aprovação. E, finalmente, a nossa propriedade em Ipanema, recentemente avaliada em 16 milhões de reais, será transferida para o nome do Gabriel na minha aposentadoria. O anúncio foi recebido com aplausos entusiasmados. Minha mãe enxugou os olhos com um lenço de linho com monograma, a imagem perfeita do orgulho materno. Quase como uma segunda opção, meu pai acrescentou: e é claro, a Bianca receberá uma quantia modesta para garantir seu conforto contínuo. Alguns convidados olharam para a minha direção, com expressões que variavam de pena a desinteresse. Eu mantive uma expressão neutra, bebendo minha água e esperando. Meu pai levantou seu copo em um brinde. Ao Gabriel Pereira, o futuro do legado da nossa família. Todos se levantaram, copos em riste, ecoando o sentimento. Eu me levantei também, copo na mão, minha expressão revelando nada das emoções que borbulhavam dentro de mim. Enquanto a refeição continuava, colegas de negócios e amigos da família paravam na mesa do Gabriel para oferecer parabéns e discutir oportunidades futuras. Ninguém se aproximou da minha mesa. Eu era, como sempre, uma nota de rodapé na história dos Pereira. Minha mãe circulou pelo salão, aceitando parabéns, como se a conquista do Gabriel fosse principalmente dela. Ela parou brevemente na minha mesa. Experimente a torta de chocolate, querida, embora talvez apenas metade de uma porção para você, ela sugeriu, seu olhar avaliando criticamente meu corpo antes de se mover para convidados mais importantes. Meu pai permaneceu ao lado do Gabriel, apresentando-o a contatos influentes e delineando sua visão para o futuro da Pereira Tech. Eu peguei fragmentos das conversas deles, planos de expansão, novas linhas de produtos, estratégias para recuperar a participação de mercado perdida para concorrentes mais inovadores como a Phoenix Software. A ironia era quase perfeita. O Gabriel parecia cada vez mais desconfortável à medida que a noite avançava, seu sorriso se tornando mais forçado a cada introdução e expectativa colocada sobre ele. Em um momento, nossos olhos se encontraram do outro lado do salão, e eu vi algo parecido com um pedido de desculpas em seu olhar. Enquanto a sobremesa estava sendo servida, a porta do restaurante se abriu e Samuel Fontes entrou. Alto e distinto em um terno perfeitamente ajustado, ele atraiu a atenção sem esforço. Meu pai o notou imediatamente, sua expressão registrando surpresa, seguida de um interesse aguçado. A reputação de Samuel Fontes no mundo dos negócios o tornava um contato em potencial valioso. Eu assisti enquanto Samuel trocava breves gentilezas com alguns convidados antes de seguir diretamente em direção à minha mesa. Meu pai acompanhou o movimento dele, a confusão evidente quando Samuel ignorou a mesa principal da família e foi direto para mim. Samuel, eu disse calmamente quando ele me alcançou. Na hora certa, ele sorriu calorosamente. Eu não perderia isso por nada neste mundo.
Com cuidado, ele tirou um envelope do bolso interno de sua jaqueta e o colocou em minhas mãos. É hora de você contar a eles quem você realmente é. Ele disse alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. As conversas ao nosso redor diminuíram à medida que a curiosidade se espalhava pelo salão. Meu pai se levantou, claramente perplexo com este desenvolvimento inesperado em seu evento cuidadosamente orquestrado. Eu abri o envelope com mãos firmes, embora meu coração estivesse correndo dentro do meu peito. O momento que eu tanto temia e ansiava havia chegado. Anos de desprezo, de ser a filha invisível, a decepção, haviam levado a este momento exato. Enquanto eu tirava os documentos do envelope, Samuel colocou uma mão tranquilizadora no meu ombro. Eu respirei fundo, então me levantei, me virando para encarar o salão, para encarar minha família, para encarar a minha verdade. Com o envelope na mão, eu caminhei lentamente em direção à mesa principal, onde minha família se sentava. O salão tinha ficado estranhamente silencioso, todos os olhos acompanhando meu movimento inesperado. A expressão do meu pai mudou de confusão para irritação com essa interrupção de sua noite cuidadosamente orquestrada. Bianca, esta não é a hora, ele começou, seu tom carregando aquela nota familiar de desprezo. Eu parei diretamente na frente dele, com Samuel, uma presença de apoio, logo atrás de mim. Na verdade, pai, eu acho que esta é exatamente a hora. Algo na minha voz, uma recém-descoberta confiança, talvez, chamou a atenção dele. Ele se calou, me observando cautelosamente. Você sabe o que é a Phoenix Software? Eu perguntei, minha voz clara e firme. Meu pai franziu a testa. É claro que eu sei. Eles são um dos nossos principais concorrentes no mercado de software educacional. O que isso tem a ver com alguma coisa? Eu coloquei o envelope na mesa. Tudo, na verdade. Com movimentos deliberados, eu tirei os documentos e os coloquei para ele ver. Registros corporativos, demonstrações financeiras, comunicados de imprensa preparados para o anúncio de amanhã. Meu nome é Bianca Pereira. Eu disse alto o suficiente para todos ouvirem, mas no mundo dos negócios eu sou mais conhecida como B.S. Andrade, fundadora e CEO da Phoenix Software. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O copo de espumante da minha mãe congelou no meio do caminho para seus lábios. Os olhos do Gabriel se arregalaram. Então um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Meu pai encarou os documentos, então olhou para mim, a descrença gravada em cada linha de seu rosto. Isso é impossível, ele finalmente disse, sua voz fraca. A Phoenix Software está avaliada em 212 milhões de reais, de acordo com a avaliação de ontem. Eu terminei por ele. Mais de 4 vezes o valor da Pereira Tech. Eu quase podia vê-lo processando essa informação. A mente de homem de negócios calculando as implicações, mesmo enquanto ele lutava com o conceito de que sua filha decepcionante poderia ter alcançado isso. Você espera que a gente acredite que você, que mal conseguia passar em matemática básica, criou uma das empresas de software mais inovadoras da década? Minha mãe interveio, sua voz frágil de ceticismo. Eu me virei para ela, sorrindo gentilmente. Sim, mãe. Eu, que mal conseguia passar em matemática básica por causa da minha dislexia não diagnosticada, criei a Phoenix Software especificamente para ajudar pessoas como eu a superar dificuldades de aprendizagem que o sistema de ensino falha em abordar. Dislexia? Minha mãe repetiu, como se a palavra fosse estrangeira para ela. Sim, a dificuldade de aprendizagem para a qual você e o pai se recusaram a me deixar ser testada porque a família Pereira não tem dificuldades de aprendizagem. Aquela que me fez lutar na escola enquanto vocês dois me rotulavam como a decepção. Meu pai tinha começado a examinar os documentos mais de perto, seus instintos de homem de negócios tomando conta. Seu rosto ficou pálido quando ele reconheceu a legitimidade do que ele estava vendo. Por que você manteve isso em segredo? Por que operou sob um pseudônimo? Ele exigiu. Você teria acreditado em mim se eu tivesse contado? Você teria me apoiado, investido na minha visão, celebrado minhas conquistas da mesma forma que você celebrou cada conquista do Gabriel? O silêncio dele foi resposta suficiente. Eu não criei a Fênix para provocar vocês. Eu continuei, minha voz suavizando. Eu a criei porque eu vi uma necessidade que ninguém mais estava abordando corretamente. Eu a criei para ajudar pessoas como eu, que foram feitas para se sentir burras, preguiçosas ou inferiores porque seus cérebros funcionam de forma diferente.
Eu me virei para o salão inteiro. As plataformas de acessibilidade da Fênix Software são agora usadas por mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo. Nós temos parcerias com 200 universidades, 500 distritos escolares e mais de 1.000 empresas que reconhecem que a acessibilidade não é apenas ética, é um bom negócio. Um dos colegas de negócios do meu pai se manifestou. A Pereira Tech tem perdido clientes para a Quinta Fênix nos últimos 2 anos. A divisão de software educacional deles está lutando para competir. Meu pai se encolheu com este reconhecimento público da vulnerabilidade de sua empresa. Eu peguei o documento final do envelope e o coloquei diretamente na frente do meu pai. É por isso que Samuel está aqui hoje. Meu pai leu o documento. Seu rosto perdendo toda a cor. Isso é uma oferta de aquisição. Sim, eu confirmei. A Fênix Software está oferecendo adquirir a Pereira Tech por R$60 milhões, um prêmio de 20% sobre o seu valor de mercado atual. A oferta expira ao meio-dia de amanhã. Os murmúrios que surgiram pelo salão foram uma mistura de choque, espanto e, em alguns casos, diversão mal disfarçada com a dramática virada dos acontecimentos. Meu pai me encarou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Antes que ele pudesse responder, o Gabriel se levantou. Eu sabia por quase 1 ano, ele anunciou. Todos os olhos se voltaram para ele, incluindo os meus. Sabia o quê? Minha mãe exigiu. O Gabriel sorriu para mim, um sorriso genuíno cheio do que parecia admiração. Que a Bianca é a B.S. Andrade, que ela fundou a Fênix Software. Você sabia? Meu pai engasgou. E não nos contou? O Gabriel encolheu os ombros. Não era um segredo meu para contar. Além disso, vocês teriam acreditado em mim? Meu pai olhou entre nós, claramente lutando para processar essa inversão da dinâmica familiar que ele havia estabelecido e mantido por décadas. Eu sempre soube que a Bianca era brilhante, o Gabriel continuou. Apenas não da maneira que vocês valorizavam. Enquanto vocês estavam me pressionando para ser o legado dos Pereira, ela estava lá fora, construindo algo notável nos próprios termos dela. Eu senti uma onda de gratidão pelo meu irmão. Apesar de tudo, apesar do tratamento preferencial e das expectativas desiguais, ele tinha me visto. Meu pai finalmente encontrou sua voz novamente. Por que revelar tudo isso agora? Por que aqui? Eu o encarei firmemente, porque por 29 anos eu fui a filha invisível, a decepção, a que nunca estaria à altura do nome Pereira. Hoje, você planejou cimentar publicamente essa narrativa familiar dando tudo ao Gabriel, enquanto me ignorava com uma quantia modesta, como se eu fosse uma obrigação em vez de sua filha. Eu respirei fundo. Eu não vim aqui por vingança, nem para humilhar vocês. Eu vim porque é hora da verdade. Hora de vocês verem quem eu realmente sou, não quem vocês presumiram que eu fosse. Minha mãe tinha começado a chorar silenciosamente, seja por choque, por constrangimento ou por algum reconhecimento tardio de sua falha, eu não sabia. Meu pai olhou para a oferta de aquisição e depois de volta para mim. A expressão dele tinha mudado de descrença para algo mais complexo. Eu vi choque lá ainda, mas também cálculo e, talvez, apenas talvez, um vislumbre de respeito. Um de seus colegas de negócios se inclinou para sussurrar algo, e meu pai assentiu lentamente. Ele endireitou os ombros. Modo de homem de negócios, totalmente engajado. Agora, eu acho que nós deveríamos discutir isso em particular, Bianca. Ele disse, seu tom formal. Nós vamos, eu concordei. Amanhã no meu escritório. A noite de hoje ainda é a celebração do Gabriel e eu não tenho a intenção de tirar isso dele. Eu me virei para o Gabriel. Parabéns pela sua formatura. É uma conquista significativa e você deve ter orgulho. O Gabriel se virou ao redor da mesa e, para a surpresa de todos, me puxou para um abraço apertado. Eu tenho mais orgulho de você, ele sussurrou. Você fez tudo isso sozinha, sem nenhuma das vantagens que eu tive. Quando nós nos separamos, eu vi algo mudar no salão. A maneira como as pessoas olhavam para mim tinha mudado. Não mais o desprezado segundo plano. Eu, de repente, era alguém de interesse, alguém que comandava respeito. Samuel colocou uma mão no meu ombro. Eu acho que nós deveríamos deixar todos processarem essa informação. Ele sugeriu calmamente. Sua mensagem foi transmitida. Eu assenti,
sentindo o peso emocional do momento de repente. Anos de invisibilidade, de esforço silencioso, de construir algo do nada, enquanto carregava o fardo de ser a decepção da família, culminaram neste momento único de reconhecimento. Enquanto Samuel e eu nos viramos para sair, meu pai gritou: "Bianca, espere!" Eu parei, olhando para ele. "O espírito Pereira", ele disse, sua voz carregando uma nota de admiração. "Talvez você o tenha herdado, afinal." Não foi um pedido de desculpas, não foi nem mesmo um reconhecimento total dos anos de desprezo e diminuição, mas vindo do Ricardo Pereira, foi algo sem precedentes. Eu sorri levemente. "O espírito da Fênix, pai, levantando das cinzas para criar algo novo, algo melhor." Com isso, Samuel e eu saímos, deixando para trás um salão cheio de convidados atordoados e uma família cuja narrativa, cuidadosamente construída, tinha acabado de ser completamente reescrita. Os dias seguintes à celebração da formatura do Gabriel foram um turbilhão de atividades. A oferta de aquisição da Fênix Software pela Pereira Tech virou notícia no mundo dos negócios, com especulações correndo soltas sobre a identidade da B.S. Andrade, agora revelada como a filha menosprezada do magnata da tecnologia Ricardo Pereira. Eu mantive silêncio na mídia, deixando Samuel lidar com as perguntas da imprensa, enquanto eu me concentrava na questão mais importante: minha família. Meu pai ligou na manhã seguinte à revelação, sua voz atipicamente hesitante. "Eu gostaria de me encontrar para discutir a oferta", ele disse formalmente. Eu concordei, sugerindo o meu escritório em vez do dele. A dinâmica de poder tinha mudado, e nós dois sabíamos disso. Quando meu pai chegou à sede da Fênix Software, a expressão dele, ao observar o design moderno e acessível do nosso espaço de trabalho, me disse que ele estava me vendo. Me vendo de verdade, pela primeira vez. O desprezo tinha desaparecido, substituído por um respeito cauteloso. Meu escritório refletia meus valores. Linhas limpas, tecnologia adaptável e elementos de design criados especificamente para auxiliar o foco e minimizar o estresse visual para aqueles com dificuldades de aprendizagem. Meu pai ficou um pouco estranho até eu fazer um gesto para ele se sentar. "Isso é impressionante", ele admitiu, olhando ao redor. "Muito diferente da Pereira Tech." Eu assenti. Nós o projetamos com a acessibilidade como o princípio central, não como uma segunda opção. Por quase 1 hora, nós discutimos a oferta de aquisição em termos puramente de negócios. Meu pai tinha recuperado sua compostura e negociou com sua habitual perspicácia, sugerindo modificações para certos termos. Eu ouvi, concordei com alguns pontos, mantive-me firme em outros. Quando a discussão de negócios terminou, um silêncio desconfortável se instalou entre nós. 2 décadas de distância emocional não podiam ser superadas em uma única conversa. "Por que você nunca nos contou?" ele finalmente perguntou, a fachada de homem de negócios se desfazendo para revelar o pai por baixo. "Por que você teria acreditado em mim?" eu contra-ataquei. "Quando eu sugeri que eu poderia ter dislexia, você desprezou a ideia. Quando eu mostrei interesse em tecnologia, você desprezou isso. Você já tinha decidido quem eu era, pai, e era mais fácil manter essa narrativa do que me ver de forma diferente." Ele se encolheu levemente com a verdade em minhas palavras. "Nós cometemos erros." Ele reconheceu uma concessão significativa de um homem que se orgulhava de estar certo. Sua mãe e eu, nós vimos o que nós esperávamos ver. "E o Gabriel?" eu perguntei. "Você já considerou que talvez a pressão que você colocou sobre ele possa ter sido tão prejudicial à sua maneira quanto o seu desprezo foi para mim?" Meu pai pareceu genuinamente surpreso com essa sugestão. "O Gabriel prosperou sob pressão. Ele sempre foi excepcional." "Sim, ele foi", eu concordei. "Mas você alguma vez perguntou a ele se comandar a Pereira Tech era o que ele queria? Ou você simplesmente presumiu que o seu sonho deveria ser o dele?" A pergunta ficou entre nós, desafiando anos de suposições não examinadas. Nossa conversa terminou sem uma resolução, mas foi um começo. Pela primeira vez, nós tínhamos falado um com o outro como adultos, como iguais, em vez de como o pai decepcionado e a filha decepcionante. Mais tarde, naquela semana, o Gabriel veio me ver no meu apartamento. Eu tinha esperado estranhamento,
talvez ressentimento, com a minha entrada dramática em sua celebração de formatura. Em vez disso, ele me abraçou forte no momento em que eu abri a porta. Essa foi a coisa mais incrível que eu já vi, ele disse, sorrindo amplamente. Você deveria ter visto a cara do pai quando você colocou aqueles documentos na mesa. Nós rimos juntos, liberando anos de tensão. Durante o café, o Gabriel confessou algo que eu tinha suspeitado há muito tempo. Eu nunca quis comandar a Pereira Tech, ele admitiu. Eu segui com isso porque parecia fazer o pai feliz e bem. Era o caminho de menor resistência. O que você realmente quer fazer? Eu perguntei. Os olhos dele se iluminaram. Pesquisa médica, na verdade. Eu tenho sido fascinado por terapias genéticas desde o 2º ano do ensino médio, mas eu nunca contei ao pai. Ele tinha minha vida inteira planejada desde que eu tinha 5 anos. Eu estendi a mão pela mesa e apertei a mão dele. Nunca é tarde demais para mudar de direção, Gabriel. É sobre isso que a Fênix se trata, né? Levantando das cinzas e se tornando algo novo. Eu sorri. Exatamente. Nossa conversa se voltou para as memórias de infância, reexaminadas agora através de olhos adultos. O Gabriel confessou que ele muitas vezes se sentiu culpado pelo tratamento diferenciado, mas como criança, ele não sabia como lidar com isso. Eu recebi tudo, enquanto você não recebeu nada, ele disse calmamente. Eu sabia que não era justo, mas eu não sabia como consertar. Não era sua responsabilidade consertar isso, eu o assegurei. Nós éramos apenas crianças presas em papéis que nossos pais nos atribuíram. Quando nós nos separamos, o Gabriel me abraçou novamente. Eu tenho orgulho de ser seu irmão, Bianca. Sempre tive. As palavras dele curaram algo profundo dentro de mim que eu não tinha percebido que ainda estava ferido. Minha mãe foi a mais difícil. Quando ela finalmente me procurou, foi com uma mensagem de texto seca. Nós deveríamos conversar. Nós nos encontramos em um local neutro, uma sala de chá tranquila no centro da cidade. Minha mãe chegou impecavelmente vestida como sempre, mas havia uma nova fragilidade em sua fachada perfeitamente mantida. Você nos humilhou, foram as primeiras palavras dela, faladas em um sussurro áspero. Todo mundo está falando. Eu tomei meu chá calmamente. Eu revelei a verdade, mãe. Há uma diferença. Ela se encolheu. Todo o meu círculo social sabe que nós desprezamos nossa filha que se tornou uma magnata da tecnologia secreta. Você tem alguma ideia de como isso é? Quase tão ruim quanto ser rotulada como uma decepção a vida inteira. Eu sugeri gentilmente. Minha mãe se calou, suas mãos perfeitamente cuidadas, mexendo com seu guardanapo. Nós fizemos o que nós pensamos que era o melhor para você, ela finalmente disse. Nós não sabíamos sobre a dislexia. Você não tentou saber, eu corrigi. Você tinha decidido quem eu era, e qualquer coisa que contradizia essa narrativa era ignorada. Lágrimas se acumularam em seus olhos, algo que eu raramente tinha visto fora de momentos sociais cuidadosamente coreografados. Eu não sei como ser sua mãe agora, ela admitiu, a honestidade nua surpreendendo nós duas. Eu estendi a mão, oferecendo a minha. Talvez nós pudéssemos começar nos conhecendo como nós realmente somos, não como quem você pensava que eu deveria ser. Depois de um momento de hesitação, ela colocou a mão dela na minha. Foi um pequeno gesto, mas significativo. Nas semanas que se seguiram, a aquisição foi finalizada. A Fênix Software adquiriu a Pereira Tech por R$62 milhões, com provisões para manter o emprego para todo o pessoal atual. Meu pai aceitou uma posição no conselho de diretores, trazendo sua experiência enquanto reconhecia a nova liderança. Meu primeiro ato foi estabelecer a Fundação Pereira Fênix, dedicada a identificar e apoiar estudantes com dificuldades de aprendizagem. A fundação fornecia testes, tecnologia e orientação para garantir que nenhuma criança se sentisse burra ou inferior porque seu cérebro funcionava de forma diferente. Como parte do lançamento da fundação, eu dei minha primeira entrevista pública como B.S. Andrade, compartilhando minha história de crescer com dislexia não diagnosticada e como isso me levou a criar a Fênix Software. A resposta foi avassaladora. Milhares de e-mails chegaram de pessoas compartilhando experiências semelhantes, pais buscando ajuda para seus filhos, educadores procurando melhorar sua abordagem para as dificuldades de aprendizagem. A cura com a minha família foi mais lenta, mais hesitante.
Nós começamos com um jantar de família em um restaurante de minha escolha. Um terreno neutro para todos nós. A conversa foi forçada no início, os anos de padrões estabelecidos difíceis de quebrar. Mas gradualmente, algo novo surgiu. Meu pai perguntou sobre minhas estratégias de negócios com genuíno interesse. Minha mãe mencionou uma instituição de caridade focada em dificuldades de aprendizagem que ela pensou que poderia fazer parceria com a fundação. O Gabriel falou animadamente sobre um programa de pesquisa médica para o qual ele estava se candidatando com meu total apoio. Nós estávamos encontrando nosso caminho em direção a uma nova dinâmica familiar, baseada em quem nós realmente éramos, em vez de quem nós tínhamos sido esperados para ser. Em um jantar particularmente significativo, cerca de 6 meses após a revelação, meu pai levantou seu copo em um brinde. A Bianca, ele disse, sua voz carregando uma nota incomum de humildade, que nos ensinou a todos que existem muitas formas de inteligência e muitos caminhos para o sucesso. Minha mãe acrescentou, e é o perdão que nós não merecemos, mas somos gratos por. O Gabriel terminou, e a Fênix, que se levanta das cinzas para criar algo novo e bonito. Quando nós brindamos com os copos, eu senti uma sensação de paz que tinha me escapado na maior parte da minha vida. A jornada tinha sido longa e dolorosa, mas necessária. Eu não apenas tinha construído uma empresa de sucesso, mas também tinha finalmente me libertado das limitações que os outros tinham colocado sobre mim. Minha história nunca foi sobre vingança ou sobre provar meu valor para aqueles que tinham me desprezado. Foi sobre descobrir meu próprio valor, independentemente da validação externa, sobre criar algo significativo a partir das minhas dificuldades, sobre transformar a dor em propósito. No final, talvez a lição mais valiosa tenha sido esta. O verdadeiro sucesso não é medido por riqueza, status ou aprovação dos outros, mas pela coragem de se tornar completamente você mesmo, especialmente quando os outros não conseguem ver o seu potencial. Então eu te pergunto, quais forças escondidas te disseram que eram fraquezas? Que perspectiva única você poderia oferecer que os outros desprezaram? Lembre-se que às vezes as maiores inovações vêm daqueles que veem o mundo de forma diferente. A Fênix vive em todos nós, esperando pelo momento de se levantar. Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Se isso ressoou com você, por favor, curta, se inscreva e compartilhe com alguém que possa precisar ser lembrado do seu próprio potencial escondido. Obrigada por me acompanhar nesta jornada. E lembre-se, suas diferenças não são deficiências, elas são seus superpoderes.